Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. 4 de setembro está começando mais uma mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Amanhã é comemorado o Dia Nacional do Trânsito. No programa de hoje vamos falar sobre as iniciativas voltadas para a educação no trânsito que estão sendo realizadas em Juiz de Fora desde o dia 18 deste mês. Eu apresento agora o debatedor de hoje, Zé Luiz Cideiro. Hoje solitário, mandando um abraço para nossa amiga Neuza Bernardes, que também está com problema de saúde, né? E aguardando hoje, porque é importantíssimo que a gente vai falar, porque educação é uma coisa prioritária para cada momento. No trânsito é absolutamente necessário, né? E saudando, então, a nossa amiga aqui de sempre, nosso Caio também desaparecido, Luciana, que tenha uma boa mesa, né? Obrigada. Desejo melhoras para a Neuza, que não pode estar com a gente aqui hoje. E apresento nossos convidados, Rodrigo Tortoriello, secretário de Transporte e Trânsito. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Bom dia pessoal de casa. E eu acho que é importante a gente falar sobre educação, né? A gente vem comentando aqui, estava comentando aqui fora do ar. E com relação à educação no trânsito, principalmente. Aí temos alguns dados aqui que a gente vai apresentar, a questão da Semana Nacional do Trânsito, enfim, trazer algumas informações novas para a população de Juiz de Fora. Obrigada. E também Ana Beatriz Chaves, presidente da Conset. Muito obrigada a esse programa, a TVE, de estar mais uma vez abrindo suas portas para a gente ter essa oportunidade, né, de apresentar a Comissão Municipal de Segurança e Educação para o Trânsito, Conset, essa ONG que está em Juiz de Fora há tanto tempo, né, são 26 anos de trabalho contínuo, né? E, como você falou, Luiz, essa importância de a gente levar para a população a necessidade de bons comportamentos, que nasce na educação. Isso aí. Termina amanhã a Semana Nacional do Trânsito, organizada pela CETRA em parceria com a Comissão Municipal de Segurança e Educação no Trânsito. Desde o dia 18 deste mês estão sendo realizadas diversas atividades para conscientizar a população sobre a importância da participação de todos para um trânsito mais seguro. Começar perguntando, o tema deste ano é Nós Somos o Trânsito. Como que são escolhidos os temas e por que esse tema foi escolhido este ano? Bom, os temas são escolhidos pelo Denatran e pelo governo federal, onde são trabalhados algumas tendências que são observadas de comportamento no trânsito. Então, nesse caso, a gente tem Nós Somos o Trânsito. Antigamente, os temas eram muito relacionados a equipamentos, né? Use a cadeirinha, use o cinto de segurança. E agora, como mais de 90% dos acidentes tem a causa humana como seu principal fator, eles estão trabalhando esse assunto. Então, já viemos assim, no Maio Amarelo, nós somos mais um pela segurança no trânsito, eu sou a mudança no trânsito, enfim, tratando o comportamento do ser humano, que é o mais importante para a melhoria da segurança em nossas cidades. Rodrigo, esse momento, nós estamos num momento de anomia social, não é? O Supremo legisla monocraticamente, a gente está vendo que cada um manda por si. Isso é um estado de barbárie. E o trânsito é um reflexo social. O que está acontecendo para que possa melhorar isso? A gente está vendo, por exemplo, a quantidade de carro que o Juiz de Fora tem em determinados horários, horário de escola e tudo. O que se pode fazer para salvar esse povo disso, dele mesmo? Zé Luiz, é importante a sua colocação, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando. Na terça-feira passada, na abertura da Semana Nacional do Trânsito, a gente estava na Câmara de Vereadores em uma audiência pública. E aí a gente trouxe alguns números que dão a dimensão do problema que a gente vive. Hoje a gente fala, em 2016 o Brasil atingiu aí cerca de 62 mil homicídios, quase 10 homicídios por 100 mil habitantes. Isso é uma marca que o Brasil não tinha atingido, ainda não tinha atingido. Então chamou a atenção e não
por outro motivo, que o assunto segurança pública é um dos que monopolizam o debate para as eleições presidenciais. E em 2017 a gente teve praticamente 61 mil mortos no trânsito, fora as pessoas que se acidentam e apresentam algum tipo de sequela permanente, lesão permanente, como braços amputados, enfim. E a gente não vê a mesma comoção social com relação aos acidentes de trânsito. O que será que acontece? É porque a gente chama de acidente? Acidente pode dar a ideia de caso fortuito, acontecimento inesperado, uma coisa nesse sentido. Eu acredito que talvez sim, psicologicamente é muito mais aceitável a pessoa dizer o seguinte: olha, não, aconteceu infelizmente, era a hora dele. A gente sempre escuta esse tipo de comentário. Aquele procedimento foi Deus que quis, não? Exatamente. Só que, como eu comentei no início, mais de 90% dos acidentes têm o ser humano como fator, como principal causador do acidente de trânsito. Então, ou seja, a gente não pode tratar como um simples acidente. A gente tem que tratar na educação e na fiscalização. E como é que se dá? Eu vejo, às vezes, os jovens que eu tenho contato, tirando a sua carteira de motorista. E eles tomam pau 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, quando consegue é uma glorificação, né? Isso não daria uma conscientização quando ele começa, depois de ficar tanto tempo se preparando? Ou não? Deveria, Zé Lúcio. Ou ele esquece? Deveria. Talvez a gente comece esse processo de condução lá na adolescência, já existe o interesse em ser motorista, né? Eu quero ter meu carro, eu quero ter minha moto, e isso talvez conduza a uma precipitação para que a pessoa vá para o trânsito ainda com pouca preparação. E sem contar a falta de atualização. O Código de Trânsito Brasileiro, que é similar ao Código Penal, ao Código Civil, são as leis que regem o nosso sistema de trânsito. O Código de Trânsito, ele é atualizado periodicamente. E a gente nós não nos atualizamos com relação a essas mudanças do Código. Então, muda lá uma resolução, muda uma questão técnica para o condutor e ele não se atualiza a ponto de saber como deve se conduzir na sociedade, dirigindo no trânsito. Então, talvez seja um problema que a gente tenha de ter uma formação um pouco mais rígida e que a gente cobre atualizações permanentes. Talvez seja um processo. Eu gostaria só de acrescentar na fala do Rodrigo que a CETRA tem essa sensibilidade para essas questões, né? CETRA e CONSET, essa dificuldade desse acompanhamento e essa preocupação da juventude, aí nós estamos falando de uma faixa etária, né? Você fez um recorte dos que estão para se habilitar, e pensando nisso, nós lançamos agora, na Semana do Trânsito, né, na semana passada, o projeto Despertar para o Trânsito, né? Justamente o porquê que é o despertar, né? Parte do princípio de que nós andamos pelas ruas e não percebemos sinalização, né? Uma das questões que com certeza o Rodrigo vai falar é a questão da necessidade que se tem, que se ficou constatado, da displicência do condutor à sinalização de trânsito, né? A questão de dar uma seta, de verificar um pare, de ver uma sinalização. Nossas ruas estão repletas de sinalização e as pessoas não observam a sinalização. Então, uma das questões que o projeto foca é justamente isso. Você que é adolescente, vem aqui na CETRA. Nós levamos, né, a primeira turma foi com os jovens aprendizes do SESC Senat, e a metodologia do projeto é justamente isso. Eles vão até a CETRA, nós passamos para eles um vídeo institucional onde
mostra como é que a Cetra funciona, desde a solicitação de sinalização, né, os pedidos da população, as nossas demandas, como que isso é processado, como que isso vai para o técnico, como que o técnico procede no desenvolvimento dos projetos, como isso vai para a sinalização, para a supervisão de sinalização, até isso ser implantado. E a gente percebeu na juventude, naqueles 20 jovens que estavam conosco, toda uma curiosidade. Realmente foi um despertar. Eles olharam, olha, tem todo esse procedimento para ser colocado uma placa, por exemplo, né? Ou para ser definido um ponto de ônibus, né? Nós estamos falando de trânsito, transporte coletivo também faz parte de todo esse processo, e uma parte muito expressiva quando a gente fala de mobilidade urbana, por exemplo, né? A necessidade de se valorizar o transporte coletivo. Então, assim, o despertar para o trânsito passa por isso, Luiz, né? De você se perceber no trânsito como um agente que necessariamente precisa de estar atento. E é o que nas nossas autoescolas precisa de ser reforçado, né? É porque quando você coloca que 20 jovens foram tocados, como é que a gente conseguiria multiplicar isso? Porque a quantidade de jovens que tiram a sua carteira, não só isso, mas também eu até coloco o procedimento profissional até do condutor de ônibus. Sim. Que de repente tem umas freadas bruscas, que a terceira idade vai toda encaçapada lá para o fundo, não é? Uhum. E que a gente nota, parece que está surfando quem está... Então, essa questão que eu acho absolutamente importante, que vocês estão colocando, é em todos os níveis. Sim. Do jovem, do profissional, da forma com que ele atua. Isso é uma questão de SOS sociedade mesmo, porque esse é um ponto fundamental. Nesse caso, aí só voltando até a pergunta que você dirigiu para o Rodrigo, né, sobre a questão do tema, né, e o Rodrigo bem explicou a mudança de comportamento, inclusive do órgão gestor que nos motiva a fazer, né, que é no caso o Denatran, né, o Observatório Nacional de Segurança Viária, justamente para trazer essa subjetividade do trânsito, né? Na mesma audiência, eu tive a oportunidade de falar a subjetividade de nós somos o trânsito, né? Que o tema fala que nós somos o trânsito. Quem são esses nós, né? Sou eu, é você, é a autoridade de trânsito do município, né? É o poder público que tem que cumprir com as suas obrigações para com o trânsito, mas que não basta você ter uma via sinalizada, não basta você ter uma via fiscalizada, né? Você tem que ter o comportamento correto naquela via sinalizada, senão é o tripé da segurança, né? Sempre que um expoente desse falhar ou faltar, você vai ter uma insegurança, uma certa insegurança. Então, você tem fiscalização, engenharia e educação. São os 3 pilares. Se um deles fragilizar, com certeza a segurança vai ficar fragilizada. Mas se a educação crescer... com certeza. Porque não necessariamente você vai atravessar, vai fazer uma travessia, você vai utilizar uma via que ela esteja sinalizada. E aí você tem que ter o seu comportamento seguro também, né? Vou chamar o primeiro intervalo do programa de hoje e voltamos já falando sobre o trânsito. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Rodrigo, quais são os principais fatores que contribuem para o alto índice de acidentes do trânsito? Bom, como a gente estava aqui no bloco anterior comentando, o desrespeito, né? O desrespeito à legislação de trânsito é um dos principais causadores de acidentes. E isso vai desde aquela paradinha teoricamente inofensiva, com o pisca-alerta ligado em local proibido, que faz com que um outro condutor de uma motocicleta, de uma bicicleta ou de um carro tenha que se desviar daquele carro que está parado irregular na faixa de rolamento para poder usar a outra faixa, e aí pode gerar um acidente. Então, e a gente fez aqui um trabalho na semana passada,
E a gente fez 2 pesquisas, e bastante relevantes e impactantes. A gente trouxe um especialista de segurança no trânsito de São Paulo, que veio passar aqui 3, 4 dias. E só para dar uma simplificada, uma resumida, em um cruzamento que ele ficou parado por volta de 180 minutos, fazendo uma contagem, ele contou 647 veículos. Você pode revelar esse cruzamento? Posso? Qual Foi foi? na Floriano com Rio Branco. Foi um dos que ali a pega gente fogo, trabalhou. né? 647 veículos pesquisados, 303 infrações observadas. Quais? Tá? Aí tem de várias: avanço de semáforo, falta do É cinto. porque esse é um problema meio enlouquecedor, né? Eu acho que dá. A sensação. Aí a sensação, eu acho que vai dar. Ou se não, a raiva que dá, assim, daquilo vai. Quando chega na sua vez, o sinal fecha e o que estava murriando na frente. É uma loucura com relação a isso. Então, esse é o problema, talvez, do avanço, e as pessoas são todas muito ansiosas atualmente. Vamos lá. E Zé Luiz, aí são quase meia infração para cada carro que passou no cruzamento. Esse número ele vai mostrando quantas Assustador. Isso é irregularidades. aterrador, meu caro. A cada Meia? 2 veículos, um veículo comete uma infração. E aí, se a gente for expandir isso para a cidade toda, nós temos 160 cruzamentos semaforizados. Seriam 64 mil infrações por hora. Seriam 775 mil infrações com 12 horas por dia, só considerando que os carros circulam no máximo 12 horas por dia. E 232 milhões de infrações ao ano. Isso vai desde não dar seta, não usar o cinto, usar o celular. Ah, sim. Esse Então, aí que é uma... são diversas a infrações. praga do momento. Não é? O celular. Fala E aí pra a gente- gente como é que isso dá nesse processo aí. O celular já é a terceira maior causa de acidente. O uso do celular já é a terceira maior causa de acidente no trânsito no Brasil. Então, só concluindo aqui, se a gente pegar que a gente teve em 2018, que a gente tem em 2018, um número de multas que pode chegar a 76 mil num ano, Você entendeu? comparada às 232 milhões de infrações realizadas, a gente é bastante ineficiente na nossa capacidade de fiscalização. É porque existe uma, não sei se é lenda urbana, você vai esclarecer. Você teve até um convidado que veio falar sobre a indústria da infração, né, da multa. Que as pessoas falam que tem uma indústria, que o fiscal às vezes não é real, a pessoa recorre, etc. e tal. Como é que é isso? Isso é lenda? Esse ou número realmente? mostra que, se fosse uma indústria, seria a mais incompetente das indústrias existentes no mundo. Porque se produzem 232 milhões de infrações num ano e a gente consegue pegar 76 mil, inclusive com os radares, não faz sentido chamar isso. Aí, quando a gente põe 232 milhões de infrações, a pessoa, mas isso está certo. Se você for voltando, você vai pegar que a cada 2 veículos, um comete uma irregularidade no cruzamento. Aí tem outra observação que foi feita, Zé Luiz. A gente saiu acompanhando 10 veículos, fazendo como se fosse uma fiscalização em movimento. 39 infrações foram registradas em 74 minutos de acompanhamento. Então, a cada 1 hora, E 14 um minutos. automóvel faz 32 infrações. O automóvel não, o condutor, né? O automóvel sozinho ele não faz nenhum tipo de infração. Não, mas a culpa é do automóvel. Se não tivesse automóvel, não tinha o condutor. Então a gente tem que, em média, seriam 2.390 infrações por automóvel por ano em Juiz de Fora. No dia a dia que a gente faz, que é distrair, não dar uma seta, parar em local proibido, enfim, diversas aqui. Então, se existisse a indústria da multa, o condutor perderia a carteira dele a cada 15 minutos, Era a solução para o trânsito? que ele atinge os 20 pontos. Então, a cada 15 minutos, o condutor, com o comportamento que tem hoje, Aí ele ia ficar sem a carteira, mas ia perderia a dirigir, carteira por causa dos 20 pontos. cometendo outro. Então, e o celular faz parte disso. Hoje é um elemento que faz parte do nosso dia a dia. O WhatsApp, né, veio para facilitar muita coisa, em contrapartida as pessoas ficam ansiosas para dar o retorno de uma mensagem que receberam.
Enfim, então nós temos aí diversos vídeos e materiais de educação, né, Nabê, que tratam desse assunto. Sim. E que podem auxiliar no processo de conscientização. Inclusive tem um vídeo do Maio Amarelo, do Detran do Rio Grande do Sul, que nos impressionou bastante, porque foi uma produção muito excelente que o Detran de lá fez, e dá para perceber nitidamente a sensação que é quando você está com um fone de ouvido ouvindo uma música, né? O quanto que o seu cognitivo sai dali e você se concentra no que você está no seu fone de ouvido. Aí você não vê, não escuta um carro se aproximar, porque o problema das infrações... No carro, você ainda consegue fazer a autuação, né? Se você pegar alguém com o fone de ouvido, um agente de trânsito pegar o fone de ouvido ou o uso do celular, você ainda consegue punir por aquela infração. Agora, a quantidade de pedestres que você percebe nas ruas, andando com o WhatsApp, mandando mensagem, né? Nós somos assim, extremamente ecléticos, né? Porque a gente consegue atravessar, andar, tomar conta de tudo e ainda mandar a mensagem. Ainda ser assaltado na hora que eles roubam o celular, né? Sim, não é? Porque isso é uma questão comportamental muito séria. Mas né? é o país da cabeça baixa, né? Todo lugar que você vai está uma pessoa com a cabeça baixa e vendo alguma coisa, né? Em cada momento, e a falta de percepção com o lugar que ela está vivendo, com o céu de primavera, essas coisas todas. Na realidade, nós, seres humanos, né, temos as nossas limitações, né? Não, mas elas estão aumentando, né? A tecnologia aumentou essas, né? Sim, mas você acaba tendo que fazer tudo ao mesmo... Acha que tem que fazer tudo ao mesmo tempo e se distrai aonde você não pode distrair. O trânsito não é um lugar de distração, né? Mas é uma coisa que a gente nota, qualquer táxi que a gente pega já tem o motorista lá está vendo alguma coisa e ele não desliga quando a gente entra. Aquilo continua tocando. Pode ser que ele não esteja vendo, mas está ouvindo. Não é? Existe alguma penalidade para isso, não? Sim, o uso do celular ao volante é passível de penalidade. Mesmo quando ele esteja lá bonitinho. Sim, né? sim. Manusear o celular ao conduzir o veículo é passível de autuação. Não necessariamente que você esteja com ele no Não, é porque ouvido. hoje, inclusive, é o seguinte, você liga o celular, o som está lá, você vai rodando e conversando com a pessoa. É um motivo de distração. Sim. Você nunca sabe qual a notícia que você vai receber, né? E ela pode ser uma surpresa e você ser surpreendido ao volante, né? Isso é um risco. E essa consciência, ela passa por essa questão pessoal, né? A gente precisa de avançar no sentido de que fazer entender à população que o meu comportamento, eu sou responsável pela minha vida e pela vida de terceiros, né? Eu não posso simplesmente, por uma necessidade momentânea, que aí no caso é a mensagem que eu estou recebendo, a ligação que eu estou recebendo, colocar em risco a minha vida e a vida de outro, né? E isso assim, eu estou tirando um momento do seu brinquedo, né? E ninguém gosta de ficar sem o seu brinquedinho, né? Se ele está ali, eu preciso de usar. Tá, vá usar, mas vá usar de forma segura. Para poder ver a mensagem. Espera, né, um momento em que você possa realmente responder. E tem outro, né? No caso do condutor, não, eu estou parado no semáforo, estou respondendo a mensagem, mas eu estou parado no semáforo. Não, não pode. Você está no trânsito, você não pode responder a mensagem naquele momento. Você vai ter que estacionar para poder, então, você fazer a sua comunicação. Isso é um incômodo. Eu costumo falar que seguir as leis de trânsito é muito chato, né? Eu, enquanto pedestre, falo que esperar o bonequinho ficar verde
É muito desagradável, mas eu preciso de fazer isso. Porque E se é ele está ali, é doloroso, porque ele está ali você para me ajudar. esperando, o ônibus vem, Sim. e os carros estão parando. Ninguém para por pedestre. Aí o cara tá vendo lá, vem o Eldorado, eu tenho que esperar 1h30 e o cara fica num desespero. Isso é um inferno na vida da pessoa. Mas aí ela se atira. Mas aí a gente cai Aí naquela... ela pode ir pro inferno. A gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Claro. Vou chamar mais um rápido intervalo, voltamos já. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Voltamos com a mesa de debates e retomando o assunto do último bloco. Vocês poderiam comentar sobre essa pressa no trânsito? Eu queria só voltar na Semana Nacional do Trânsito do ano passado. O tema da Semana Nacional do ano passado era Minha Escolha Faz a Diferença. Então, no exemplo que você deu, Luiz, né, eu estou do outro lado da via e estou vendo o meu ônibus que eu vou perder se eu não correr, né? É uma questão de escolha. Eu vou correr e vou me arriscar a nem chegar no ônibus, porque eu posso ficar no meio do caminho, né? Aí o trânsito para, né? Aí o trânsito para, por mim, né? Olha que forma difícil, ruim de parar um trânsito, né? Ou eu vou fazer a escolha de, infelizmente, ter que aguardar o próximo. É uma questão de escolha. Trânsito sempre vai ser uma questão de escolha. Você escolhe usar o capacete ou não, você escolhe dar uma seta ou não, você escolhe dar aquela paradinha ou não, é sempre escolha. Mas há uma questão de civilização do motorista. Por exemplo, em Nova York, você pôs o pé na calçada, o carro para imediatamente, ele não avança. Aqui você põe o pé na calçada, ele passa em cima do seu pé diretamente. Eu acho que passa por essa questão fundamental hoje, educação, educação, educação. Se não resolver o problema da educação, não vai resolver o problema político, não vai resolver absolutamente nada. E essa questão de urbanidade, de desenvolvimento dos seres, passa por isso. É interessante essa questão da educação. Eu queria fazer só um parênteses interessante. Quando a gente fala da educação enquanto diretriz mesmo, né, de normas educacionais, a gente percebe que a Lei de Diretriz Básica da Educação ela é contemporânea ao Código de Trânsito, né? E quando você busca até mesmo a forma de escrita, você vê que não houve uma conversa entre as duas pastas. Tá? Na hora que foi feito, não foi conversado. E a que você atribui isso? Pois então, eu acho que é essa questão necessária de se fazer uma intersetoriedade de pastas para tratar o trânsito. Trânsito não é uma questão só da pasta do Rodrigo aqui de fora, não. Trânsito é questão da saúde, trânsito é questão da educação, trânsito é questão da atividade urbana. Todos nós somos impactados pelo trânsito o tempo todo. Então, todos temos que tratar da mesma forma. Nós já tínhamos, acho que em 2009, 2010, numa Assembleia Legislativa itinerante que teve aqui em Juiz de Fora, nós já apontávamos para essa questão da Lei de Diretriz Básica, que fala, por exemplo, do tema transversal, né? E o trânsito não é tema transversal. E para se definir um tema transversal, a própria Lei de Diretriz Básica fala da urgência, da necessidade, da situação caótica que o tema traz. Então, você tem meio ambiente, você tem as questões da afrodescendência, você tem vários temas transversais. O trânsito está dentro de meio ambiente como um tema local, havendo ou não a necessidade de se tratar disso. Aí o secretário traz que o trânsito está matando e lesionando pessoas tanto quanto uma questão de homicídio, e você tem uma legislação que não te obriga a trabalhar trânsito na escola. Nós somos insistentes, claro que a nossa rede municipal, por exemplo, tem muito essa preocupação, mas a grande maioria das escolas, não só em Juiz de Fora, não só em Minas, mas no Brasil,
trata trânsito de forma local. Então, nós trabalhamos as questões de trânsito na Semana Nacional do Trânsito. Agora a gente está feliz, porque nós temos o Maio Amarelo no primeiro semestre, e aí o tema volta para dentro da escola. Eu estou preocupado com esse Maio Amarelo, com esse Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo também é prevenção contra o suicídio. Sim. E você está falando do trânsito, aí está juntando duas coisas aí. Que é essa atravessar, porque você estava colocando aqui uma coisa importante, que é o idoso no tempo, que ele já não está ouvindo tão bem, se bem que o jovem também está com o seu aparelho ligado, não está ouvindo também, não é? Como é que fica esse processo agora? Porque a gente está vendo a quantidade de idosos que é atropelado na Rio Branco. A Rio Branco parece que é um matadouro de alto nível, né? O que você acha, assim, não? Eu acho essa expressão um pouco forte, Luiz. É forte, não é matador. Ela tem ali... a gente tem situações que a gente está tratando. Por exemplo, o tempo semafórico. Bom, primeiro o idoso é uma nova realidade que a gente está vivendo, que é o idoso ativo, com mais de 70 anos, andando na rua, com saúde boa. Graças a Deus. A saúde tem proporcionado isso, a medicina tem proporcionado isso, uma longevidade maior. Então, essa adaptação de toda a sociedade para essa nova realidade do idoso está trazendo algumas necessidades novas. Então, a gente está reprogramando todos os semáforos da Avenida Rio Branco para dar mais tempo para o pedestre atravessar. Então, já considerando que o idoso é mais lento, que o idoso tem um tempo de travessia. Entra aí também o cadeirante? Também. Todo esse, a gente está tratando todas as interseções da Rio Branco, colocando novas rampas, melhorando o acesso aos pontos de ônibus. Então, a acessibilidade universal, ela trata diversas categorias. E a gente tem tentado avançar nesse sentido. É uma coisa relativamente nova. Há 15 anos atrás, a gente não falava da participação do idoso na sociedade como a gente fala hoje. Era uma coisa assim, que não, daqui a um tempo o idoso... A expectativa de vida aumenta muito e a gente não estava preparado para isso. Isso é uma realidade. Porque o país do futuro era sempre o Brasil, né? A gente só apostava na juventude. Agora, eu acho que vocês estão tocando num assunto que é uma pergunta que a Neuza Bernardes faria. Existe, dentro da programação, um fechamento da avenida para poder ter uma série de coisas, o pessoal passeia com cachorrinho, os meninos andam de skate, etc. E tal. E aí a gente está falando justamente no idoso. Aquele idoso que sai do lugar que seria o ponto em que ele pegaria ou do cadeirante e vai para aquele pedaço da avenida que está tudo desproporcional. Então a gente vê as pessoas de idade cheias de sacola que saem do supermercado tentando subir naquela altura desproporcional. Para cada função é inventada uma disfunção, né? Quando se inventa o avião, inventa junto o desastre avião. E isso aí que é uma coisa que transferiu para a Avenida Rio Branco aquilo que seria a Praça é do Povo, como o céu é do Condor, uma função que seria da praça, do parque, para ter todos aqueles elementos. E, de repente, tem bastante tempo que se fecha a avenida de tempos em tempos, né? Não sei. E eu vejo isso, a reclamação daquelas vovós cheias de coisa que não consegue subir no ônibus, que fica alto demais e tudo. Teria um meio termo para essa coisa? Eu sei que é meritório, que se busca, tem um monte de criança e tudo, mas como vocês estão falando no idoso, como vocês estão falando na acessibilidade, e quando você está falando aí que é uma coisa que está parecendo nova. Então, eu aqui estou incorporando a Neuza Bernardes, certamente ela faria essa pergunta, como nós da terceira idade faríamos isso, ela sempre faz a parte espinhosa, né? Para saber, porque vocês têm um lado bom, as crianças passeiam, o cachorro passeia, todo mundo joga-se de vez em quando, Bahamas ajuda, não pode falar, e solta, põe mesa de sinuca e tudo. Não poderia isso ser feito numa praça ali, aquele conjunto? Por que esse processo? O processo de ocupação da rua, José Luiz, a gente vive uma sociedade que ela é muito focada no automóvel. Então, você traz o automóvel como principal elemento desde a década de 70,
as ruas são feitas para automóvel, a caixa da via é feita para automóvel, mas ampliar a rede viária, se buscou isso ao longo de muito tempo. E o que essas ações buscam fazer é mostrar que a cidade é das pessoas. Então, elas têm uma ação emblemática, uma ação educativa, assim, por exemplo, como São Paulo fecha a Avenida Paulista. Ou, como gostam de dizer... Mas enche de gente, né, amigo? Sim. Não são 3, 4 pessoas passeando. Pois é, o que a gente precisa fazer, e essa semana foi muito bem movimentado, esse fim de semana foi muito bem movimentado, é conseguir conscientizar as pessoas de que ali é um espaço para que seja aproveitado, para que seja utilizado. E a gente está trazendo alguns eventos. Teve exposição de automóveis antigos. Pois é, você fala que é para evitar o carro e faz uma exposição do automóvel antigo. Sim, mas é uma observação, não é circulação. Uhum. Não é circulação. Ali é uma peça como se fosse uma peça de museu. Uhum. Não está fazendo uma ode ao automóvel tá bom. para a utilização do veículo. Nada contra o veículo. Não, sem eles a pelo gente contrário. não consegue Não, nada. inclusive, assim, se me permite, né, quando a gente chama para tratar trânsito, falar de trânsito numa Semana Nacional do Trânsito, a gente também, nós temos que envolver as pessoas e as suas instituições, né? Não tem como falar trânsito sem falar do veículo, né? Como o Rodrigo falou, nós precisamos mostrar que a rua não é só de veículos, mas a gente tem que mostrar que o carro ele pode ser, sim, um atrativo, desde que ele saiba, desde que ele consiga conviver no mesmo espaço com o pedestre de forma harmoniosa. Nós fizemos, no sábado, né, nós tivemos o projeto Vaga Viva, e por conta do Dia Mundial Sem Carro. Isso é uma prática, não é só uma prática nossa, né? Na realidade, isso começou no exterior e é uma intenção de falar que a rua não é só de carro, ela é de pessoas, né? E na Vaga Viva, por exemplo, nós tiramos o veículo da vaga e fizemos exposição de cultura com a Lei Murilo Mendes, né? Tiramos o veículo da via e colocamos o Coral do Sesama fazendo a sua apresentação. Tiramos na Rua Santa Rita o veículo da via e colocamos uma escola de bombeiro civil fazendo a demonstração. Essa integração de atores, ela é necessária. Não necessariamente que o carro não seja, né? O carro faz parte do trânsito. Bem, eu sou de uma geração que fechava a rua para fazer festa junina. E isso acabou. Mas tinha muita briga das pessoas que tinham carro, queria passar para garagem. Tá por coisa. Quer dizer, esse conflito vem lá dos anos 50 e daí para frente, não é? Então, eu acho perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu trago aqui essa reclamação dessa pobre senhora que saiu do coisa. Como é que ela sobe no ponto do óleo? Haveria outro lugar que contemplasse os dois, que aquela menina que é cadeirante, que pega em frente a um determinado lugar e que naquele lugar ela não pode ir, eu acompanho muito por uma razão de observação mesmo, né? Eu estou sempre vendo essas coisas e olhando os dois lados, né? O teatro permite sempre isso. Você vê o preto e o branco, o colorido e o sem cor. Então, esse é o ponto. Estamos chegando ao fim, Luciana já está nervosa ali. Pode terminar. Hein? Não, é só isso, para esclarecer. E também para pôr um pouquinho de pimenta no debate aqui, porque está muito chapa branca, né? Nós vamos para o último intervalo do nosso programa. Fiquem ligados, voltamos já. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Rodrigo, na parte estrutural, o que pode ser feito para melhorar a parte de congestionamento na cidade? Bom, a gente tem trabalhado em alguns investimentos junto com a MRS, né, que a transposição da linha férrea é um problema para a cidade. Então, já foram construídas aí 3 pontes, permitiu que a gente implantasse o binário da Avenida Brasil. Hoje, a gente está com o viaduto do Tupinambás em andamento e a alça do viaduto Augusto Franco. Ainda existem outras intervenções que estão planejadas, fazem parte do programa do DENIT,
e da própria renovação do contrato da MRS com a NTT, a renovação da concessão do trecho da MRS. Então, uma das contrapartidas que a MRS terá que fazer é investir aqui em Juiz de Fora, fazendo a transposição da via. Então, com a implantação do viaduto próximo ao Tupinambás, naquela região a gente vai conseguir ligar, por exemplo, o Manuel Honório ao Bom Pastor sem passar pela Rio Branco. Então já cria uma via alternativa, que hoje já é um pouco utilizada dessa forma, as pessoas vêm passando pela Aquela Brasil. passagem do cemitério, por exemplo, aumentou muito o trânsito do Bom Pastor, Sim, né? sim. E aí agora com a construção do viaduto ali na região onde é a Secretaria de Obras hoje, ali vai concluir esse movimento. Porque o Bom Pastor tá parando de ser só aquele bairro de habitação, não? É um fenômeno similar ao que aconteceu com São Mateus, né? Era um bairro fim, a linha de bonde terminava em São Mateus. Maravilha, igual a Acabava fábrica ali. terminava nos Evais para tomar cerveja e comer churrasco, né? Então acabava ali e hoje não, tem todo ali o Estrela Sul, Cascatinha, Teixeiras. A gente nem conhece enfim. mais de tão grande que essa cidade está, né? Então aquilo ali, a São Mateus, que era uma via, poderia ser considerada uma rua sem saída, né? Se ela for até o final dela, até onde é a ladeira Alexandre Leonel hoje, virou uma rua de passagem para um movimento que vem daquela parte da Cidade Alta para o centro da cidade. Então essa evolução urbana é um desafio constante e a gente tem que ter legislações mais atentas a essa questão, tanto com a oferta do número de vagas. Se a gente constrói um apartamento que oferta 4 vagas por unidade, talvez tenha mais carro do que pessoas naquela. O meu cunhado, que era engenheiro, está no céu hoje, ele dizia isso da Rio Branco, que era uma casa cheia de casarões com uma família, que de repente passou a ter 20, 30 famílias, que havia um momento que ia estourar isso. E o Bom Pastor, de repente, está acontecendo isso, né? A previsão do seu cunhado está se realizando agora. A capacidade da Rio Branco já não aguenta mais o número de veículos que transitam pela Rio Branco. Não é questão de programação semafórica mais. Que quando chega às 6 horas, o carro não consegue andar nem a 20 km por hora. Então não adianta programar o semáforo. Ele vai abrir e fechar, porque a quantidade de veículos que usa a via é acima da capacidade que ela foi projetada. Então a gente tentar construir essas alternativas para que a gente tire um pouco de veículo da Rio Branco. Mas o que vai dar mais resultado não é isso. O que vai mais dar resultado é a gente conseguir alterar um pouco o hábito de uso do automóvel, usar racionalmente. Assim. Não usar. Se puder não usar. É uma coisa até muito... Porque do Bom Pastor até o centro, eu levo às vezes 45 minutos de carro. E a pé eu vou em 15, 20. Então eu vou a pé sempre. Incentivar os deslocamentos a pé, incentivar o uso da bicicleta, incentivar o uso do ônibus. Havia um projeto antigo de um metrô em Juiz de Fora. Isso é lenda urbana? Já veio aqui alguém, falou isso, que era uma coisa que pegava o metrô na avenida inteira e que daria para... Existiu um projeto já, chamado de um anteprojeto, na década de 90, se eu não me engano, e tem um anterior também, ainda antes da década de 90, de um transporte sobre trilhos, não é metrô, é um transporte sobre trilhos. Um VLT. Um VLT. Que é, aliás, uma coisa que é riquíssima no Rio de Janeiro, né? Na Rio Branco. E, na época, os estudos técnicos e econômicos demonstraram uma inviabilidade do investimento necessário e o quanto teria de recurso para a manutenção desse equipamento. Tem outras particularidades, por exemplo, como é que você vai transferir as pessoas do ônibus para o VLT. Então você tem que ter um terminal de integração, uma área para poder fazer essa transferência. Não é uma coisa simples de se implantar. E o que eu vejo de possibilidade, se a gente vai implantar um sistema de média capacidade, a Zona Norte, utilizando a Avenida Brasil, é um corredor que tem mais características propensas a isso do que a própria Rio Branco atualmente. Pensa-se isso há algum tempo? Sim, a gente já tem algumas ideias e vamos carecer aí um pouco de recurso para poder fazer esses investimentos.
Nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu queria agradecer enormemente a oportunidade de a gente estar aqui. Como a gente vê, Zé Luiz e Luciana e Ana Bia, o desafio de equilibrar as questões segurança, fluidez, pedestre, idoso. Né? Então, esse é o nosso desafio e a gente está trabalhando para que a gente possa ter um trânsito mais seguro na nossa cidade e que a gente perca lá o 5º lugar que o Brasil perca o 5º lugar em número de mortes em acidentes de trânsito. Muito obrigado pela oportunidade e estamos às ordens. Parabéns pela luta. Obrigado. Além de agradecer, eu queria deixar para essa casa, para essa empresa e para toda a população de Juiz de Fora o convite, né, de ser um diferencial no trânsito, né? O quanto que abrir para esse tema é importante para todos nós que trabalhamos o trânsito, né? E que tem um comportamento seguro. Vem fazer parte dessa equipe que quer e que se exercita para dar um exemplo de trânsito seguro e assim preservar vidas, né? Muito obrigado mesmo pela sua oportunidade. Eu que agradeço a participação de vocês. É sempre muito importante debater o trânsito. Zé Luiz, obrigada. Gostaria também de agradecer a sua companhia e te convido para nos encontrarmos novamente amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa hoje às 18 horas e você também pode conferir essas e outras edições do nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora ou no aplicativo Diário Regional JF. Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para todos. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.